Olá, boa noite. Está no ar o Tição, programa de preto, número 118. Mais uma vez, às quintas-feiras, 19 horas, aqui na Causa Operária TV, ao vivo. Me chamo Juliano Lopes e apresento o programa com a companheira Isadora Dias. Boa noite, Isadora. Boa noite, Juliano. Boa noite aos companheiros que já estão nos acompanhando. E os recadinhos de sempre para ajudar aqui a nossa TV. Curta aí o vídeo, compartilhe o link 24 horas, participe do chat. Pelo chat você pode contribuir com super chat, super sticker, para ajudar aí a nossa imprensa a se desenvolver cada vez mais. E você também pode garantir aí uma contribuição mensal para o canal da Causa Operária TV, tornando-se um membro. Então, assista, compartilhe, contribua, participe aí da construção de uma imprensa independente e revolucionária. Desejar também um bom dia para o nosso companheiro Eric, que apresenta também conosco o Tição Programa de Preto. Bom dia, porque ele está em outro fuso horário, né? É que eu apresento reunião de pauta, então eu sempre fico falando bom dia aqui. Eric. Ela tá se preparando pro pessoal que vai assistir de manhã, né? É isso aí. Boa noite, companheiros. Boa noite, Isadora. Boa noite, Juliano. E vamos aí discutir alguns temas aí nada polêmicos. Exatamente. Então vamos lá. Eu queria, antes de mais nada, produção, a gente acabou encerrando o Zona do Agrião há pouco, passou o vídeo da Universidade de Férias, eu já vou abrir o programa com um convite aos companheiros a se inscreverem na Universidade de Férias do Partido da Causa Operária e da Aliança da Juventude Revolucionária. Esse ano nós faremos de maneira digital um curso, né? Curso feito pela internet, já que a pandemia do Covid não nos permite fazer a nossa tradicional Universidade de Férias presencialmente. Você pode se inscrever no universidademarxista.pco.org.br. Acertei tudo dessa vez. Eu acho que nós podemos passar o videozinho de convocação. Produção, se estiver fácil aí, solta o vídeo de convocação da nosso curso de formação política. Você está curioso com o PCO, tem interesse? Assista, que é importante, participe desse curso, se inscreva, você vai ver que é muito bom e muito provavelmente você vai acabar entrando no PCO, porque esse curso aqui efetivamente firma muitos vínculos partidários e militantes no partido. Produção. É isso aí, conheça, saiba o que foi stalinismo através de gente que está na luta pela construção de um partido revolucionário há 40 anos, como é o caso do companheiro Rui Costa Pimenta, ou seja, é importante conhecer aí o ponto de vista de quem está efetivamente, né, trabalhando, militando na construção de um partido operário. Fica aqui convite do Coletivo de Negros João Cândido e um convite aqui da produção do Tição, Programa de Preto, para vocês se inscreverem e participarem aí do nosso curso. Bom, para a nossa pauta regular do Tição número 118, vamos para o primeiro ponto, que é a questão histórica. A gente sempre separa algumas datas interessantes para a gente apresentar uma personalidade, algum acontecimento importante para a luta do povo negro. Eric, não quer fazer as vias? Sim, claro. Vamos lá. Hoje, 17 de dezembro de 2020, né, fariam 94 anos aí do nascimento de Augusto Temístocles da Silva Costa,
Pelo nome ninguém vai saber. Mas mais conhecido como Tião Macalé, um ator, músico e comediante brasileiro, muito conhecido em programas de TV, principalmente, né? E ele fez grandes participações aí nas décadas de 60, 70, 80, até o começo dos anos 90 também, né? A produção tem algumas imagens aí, pode ir mostrando. Ele começou a carreira dele, tinha uma Macalé, assim, só para o pessoal se situar, aquele humorista que ficou eternizado com os bordões, né? Ih, nojento! E tinha o outro também, né? Que é tchan. Dizem que ele falava o tchan, era quando dava branco, né? No, no texto que ele tinha que falar, no que tinha sido ensaiado. Aí ele saía com o tchan e o inojento também ficou eternizado. Ele começou, né, em um programa de TV com o Ari Barroso, chamado Show do Gongo, e ele era o rapaz do gongo, né? Uma dessas fotos aí, tem um gongo do lado dele, o Ari Barroso, e foi nesse programa que ele foi apelidado de Tião Macalé, porque, segundo o Ari Barroso, ele lembrava o Tião vinha de um personagem, né, do Grande Otelo, num filme que ele tinha feito alguns anos antes, ficou muito conhecido, o Grande Otelo, de nome Tião. E Macalé era o nome do rapaz anterior, né, que fazia esse personagem do Gongo. Aí ele misturou Tião Macalé e ficou eternizado aí nos demais programas que ele participou, nos demais trabalhos. Inclusive, vamos dizer assim, Brasil afora, aí tem vários Tião Macalé, né, no futebol, na música, samba, etc. Ele participou de alguns programas muito importantes aí, que revelaram outras pessoas, como um programa que surgiu no rádio nos anos 50, que é esse Balança Mas Não Cai, de vários nomes famosos, né, do humor brasileiro, como Lúcio Mauro, como Costinha, e outros, né? E ele participou foi aí que ele conheceu, por exemplo, Marina Miranda, que aparece outra mulher que apareceu aí. O pessoal puder botar novamente a foto, aparece, foi a principal parceira dele, né? A Marina Miranda participou aí da escolinha do professor Raimundo aí na Globo também, ficou bastante conhecida, e eles fizeram um casal nesse programa quando para a TV, que era o Preto Difícil, difícil, e ficaram eternizados, né? Mas talvez nós aqui, principalmente, essa aí é a Marina Miranda, conheçamos ele principalmente pelo trabalho com os Trapalhões, né? Os programas Trapalhões. E todo mundo conheceu os bordões dele. Ele fez também muitos comerciais, né? Principalmente a Paulo, diversos comerciais, onde ele utilizava toda essa característica dele. E ele faleceu em 93, né, aos 66 anos. A gente pode dizer que ainda jovem, né? Poderia ter mais alguns anos aí. Ele teve uma infecção pulmonar e tudo mais, e dificuldade, e teve complicações e depois faleceu, né? Ele, só para citar aqui, ele era torcedor, era carioca, né? Fervoroso torcedor do Fluminense e odiava o seu Flamengo, viu, Juliano? E natural. Ele chegou a treinar um time de futebol, criou e a treinar um time de futebol de praia, né? No Rio, chamado Dínamo, que chegaram a jogar Júnior e o nome do Júnior e outras pessoas famosas, né? Os jogadores famosos. E ele tinha cadeira cativa, né? Nos jogos do Fluminense. E se passasse o flamenguista do lado dele
É, fa- falando de Flamengo e cantando o hino, ele já excomungava, né? Bom, e outra imagem aqui que a gente tem a lembrar, no caso aí seria amanhã, dia 18 de dezembro de 1946, né, nasceu Steve Biko. Steve Biko, que foi uma líder do, do movimento, principalmente o movimento estudantil, né, de luta contra o apartheid na África do Sul. Ele foi assassinado aí na mão da polícia do governo do apartheid, né, dos holandeses lá, dos colonizadores holandeses, e tudo mais. Morreu jovem, com 30 anos. E ele teve uma grande participação no movimento estudantil, né? Criou organizações diferentes só, vamos dizer assim, para a luta dos estudantes negros, né? Chegou a ser expulso da universidade que ele estudava por conta disso, né? Foi impedido também pelo governo da África do Sul da época de circular, né? Ele foi tipo interditado, né? Ele não podia fazer discurso, não podia falar com mais de uma pessoa, né? Isso no começo dos anos 70, e chegando ao ponto de que ele não podia nem se deslocar pelo país. Isso para evitar que ele atuasse politicamente, né, nos movimentos. E organismo assim, na cidade dele, ele organizou Cidade do Cabo, né? Ele organizou Cidade Natal, não, desculpe, a cidade que ele morou bastante tempo, Cidade do Cabo. Ele organizou diversos movimentos que ajudaram em todo aquele levante em 76, na revolta de Soweto, né? Que foi um grande levante contra o apartheid, né? Mas e que resultou numa repressão violentíssima, né, da polícia que atuou contra estudantes, né? Matando, aí vem vamos dizer assim, a controvérsia, né? O governo daquela época assumiu a morte de 97, se eu não me engano, estudantes, só que que ter até 7 estudantes, né? Passeada, né? Uma passeada contra a segregação nas escolas. Por exemplo, uma das medidas que o governo adotou é que as escolas negras, em péssimas condições e até com ensino ruim em relação aos brancos, tinham que ser pagas. Já as escolas dos brancos eram gratuitas. Né? E a ação do Steve Biko, anos anteriores, tudo mais, foi fundamental para esse levante dos estudantes para o enfrentamento em geral do TAD, né? Ele foi preso, né, e acabou sendo morto sob tortura aí dos policiais em 77, né, em setembro de 77, foi dado como morto por traumatismo craniano, mas as investigações posteriores mostraram que ele teve vários traumas, né, pelo corpo, e morreu em decorrência disso, né. Inclusive, logicamente, disse que ele morreu por outra causa, né, que não foi a prisão, por uma greve de fome. Logicamente não tem nada a ver. Mas é isso. Faria hoje 40, deixa eu ver aqui. Ele faria hoje 74 anos, né? Se tivesse vivo, morreu com 3. E é isso, pessoal. É isso aí, companheiro Eric, com a nossa pauta histórica aqui do Tição, Programa de Preto, falando sobre Tião Macalé e Steve Biko. Bom, vamos passar para o próximo ponto, já que é a polêmica do programa. Nós abrimos
vamos dizer assim, uma nova polêmica, né? Não tão nova porque os argumentos não mudaram tanto, mas é sobre a questão do racismo estrutural. Surgiu aí com um pouco mais intensidade de debates a respeito dessa ideologia do racismo estrutural após os acontecimentos do Carrefour, onde o rapaz lá, o João Alberto, foi executado pelos seguranças particulares desse mercado. Aí figura o Silvio Almeida, né? Vamos dizer assim, a pessoa que seria especialista no assunto do racismo estrutural, e também ele vira e mexe, esse termo cai na boca de pessoas que sequer sabem o que estão falando, né? Mal o Silvio Almeida faz alguma ideia do que ele efetivamente escreveu, mas na esquerda pequena burguesa, como a tradição é você copiar e colar alguma coisa bonita que você achou na internet, muita gente sai aí dizendo que a culpa seria o racismo estrutural, que a gente abordou em alguns textos do nosso Diário Causa Operária, também foi abordado na própria análise política da semana, exibida no último sábado, né, no sábado passado, em resposta dada pelo companheiro Rui Costa Pimenta a respeito desse problema que foi colocado. Eu acho que a gente deveria ver aqui alguns aspectos da questão que me chamam a atenção e até no aspecto mais profundo do debate, né? Pelo que a gente compreende, aí, na verdade, é toda uma política da esquerda pequena burguesa, é essa de que é como se fosse a Constituição Federal, somos todos iguais. Então, como o negro e o branco estariam aí em um mesmo patamar, em algum sentido biológico, eu não sei qual que é a ideia deles efetivamente, mas como seríamos iguais, a manifestação do racismo seria resultado de uma perturbação, ou então de uma ideia, né? Apenas de uma ideia que uma pessoa ou um grupo social tem sobre o outro, ou, no caso aqui, o branco teria sobre o negro. Quer dizer, seria uma espécie de um trabalho, né? De uma discussão, inclusive, que vem da discussão da questão da consciência negra, que é um debate a respeito da subjetividade do que se pensa a respeito do negro. Então, você acha, né, o branco, a população branca, a classe rica pensa ela que é superior ao negro, ela reflete isso nas suas ações, por conta do que ela pensa, né, do raciocínio, da ideia que passa na cabeça dela. O efeito disso daí é o racismo, e a esquerda acha que o problema está na forma que a burguesia, o branco, a classe rica, etc. e tal, pensa, que seria um problema de pensamento, de você, como se diz, é como se fosse toda uma maquinação puramente subjetiva. Quer dizer, bastaria aí, se nós formos pensar assim, para resolver o problema do racismo, alterar a forma como as pessoas pensam. E se vocês forem pegar no fundo do problema, a esquerda pequena burguesa, toda ela, identitária, mas a que está no movimento de mulheres também, acredita que esse é o problema. Quer dizer, alterar a forma que as pessoas pensam a respeito dos negros aqui no caso, mas das mulheres e outros setores oprimidos, sem que se discuta a questão fundamental, o que gerou, o que gera que o negro tem uma situação desfavorável na sociedade. Então, você inverte o problema. Em vez de você discutir de maneira objetiva, né, materialista, no caso, marxista, né, quer dizer, existe uma situação de opressão e por sobre, né, acima dessa situação de opressão, surgem as estruturas, o setor, a política, o jurídico, que mantém essa estrutura tal como elas estão, e determinam também aí a forma como as pessoas, as classes, pensam a respeito das outras classes, outras raças, etc. E tal. É o contrário. Você alteraria, né, a consciência, né, da pessoa, do que ela está falando. Também por isso tem toda essa briga a respeito do que se deve ou não dizer. Né? Por isso nasceu todo o debate afrocentrista. Né? Eu não sou negro, na verdade eu sou afrodescendente.
fulano não é negro, é afrodescendente, a situação não está preta, a situação não pode falar assim, não pode falar assado, não pode dizer isso, não pode dizer aquilo, não pode chamar o negro de negro, enfim. Você não pode expressar, né, o pensamento, você não pode expressar o seu pensamento, e a partir da não expressão daquilo que você pensa, ou fala, ou escreve, você com isso conseguiria reverter o racismo, justamente porque a base do problema, segundo essa esquerda identitária, ou do próprio racismo estrutural, quer dizer, a base dessa concepção seria uma base totalmente subjetiva. É o que eu penso, né, contra o que o outro pensa. Isso daí é desconsiderar totalmente um problema de classe, né, e faz sentido também, porque essa política, essa ideologia aí vem diretamente da classe média, que compreende, né, um setor que acha que as coisas estão resolvidas, pelo menos para ela. A pequena burguesia ela acha isso, que a situação social dela, dentro do regime racista, do regime da burguesia, do regime golpista, a situação está resolvida. Não tem mais necessidade de alteração das relações sociais, não tem necessidade de uma revolução para poder expropriar a burguesia, para poder impor uma derrota aos poderosos, a direita golpista. Ela não, a classe média, né, ela se encontra aí, ou pelo menos na própria cabeça dela, também por isso, né, a confusão, absorvida pelo sistema. Então, já que há uma absorção do sistema para um setor específico, a pequena burguesia e a classe média, por que não a esquerda não teria ela mesma uma proposta nesse sentido? Bom, já estamos todos já de maneira bem resolvida no sistema, né, com seus colunistas, advogados, pseudo-intelectuais, etc., etc., tudo isso que a gente vê na esquerda, os políticos e tudo mais. Todo o problema que nós temos a resolver agora é um problema de ideias, de ver como que a direita, né, essa mesma direita aí que está querendo matar os vereadores negros que foram eleitos, aí, essa direita que controla a polícia militar, como que eles param de pensar que o negro é inferior? Como que a polícia para de pensar, né? O policial militar vai lá para uma ação educativa, então também tudo gira em torno de uma ação educativa. Notem vocês que as propostas são sempre educativas, mesmo que seja um crime, que serviria para educar a pessoa, porque também tem isso. O crime no sistema capitalista é para educar, reeducar a pessoa de que ela não pode fazer aquilo. Racismo seria crime, então também tome aí mais uma proposta educativa. Então, a polícia militar teria que ser educada, para que não matassem 3.500, 3.000 crianças num raio de 3 anos. É um problema de formação, de educação, né? Me lembrou o Cristóvão Buarque em Brasília, que tudo para ele era educação, um político do PT. Bom, eu começaria por aí. Eu gostaria só de comentar, né? Tipo, você vê que já começa confuso porque você fala racismo estrutural, aí você pensa, né? Algo real mesmo, né? Não uma coisa tão subjetiva, quando você vai ver, é isso mesmo. Inclusive, vem aí desse racismo estrutural que também está aquela questão de você não poder falar tais palavras, não pode falar denegrir, não pode falar essas palavras aí que teriam um cunho racista e que elas passam aí de geração em geração, e seria isso a causa do racismo, né? E aí gostaria de destacar que um dos representantes dessa política aqui no Brasil, que é o Silvio Almeida, sumiu o nome dele aqui, Silvio Almeida, e você vê que aí, né, a pessoa fala, né, discute aí a questão do racismo, e é importantíssimo para o negro e tal, mas aí é ele que é chamado aí para participar do Comitê Exterior do Carrefour, por conta do caso recente aí do João Alberto, para tentar limpar a barra do Carrefour, né? Eles fizeram esse Comitê Exterior que até agora não apresentou nenhuma medida de fato eficiente para enfrentar a violência que é contra o negro, e também ninguém fala, por exemplo, né, de fim da polícia, né, uma coisa aí tão importante para ser discutida. Na verdade, você teria que fazer o companheiro Rui até comentou uma vez a questão do filme Laranja Mecânica, né, você teria que mudar aí
a consciência da pessoa diante de um problema, porque aí sim a gente resolveria a questão do negro. Não é colocado, né, que o negro, economicamente, há séculos aí, não está em igualdade com o branco, toda a situação que faz mesmo o negro ser o principal alvo do Estado capitalista, não tem nenhuma discussão nesse sentido, e fica aí com essas discussões de não pode falar tal coisa. É engraçado, né, porque a gente pode já pensar na consequência disso, né? Então, se o problema é falar denegrir, então ninguém vai nunca mais falar isso, a partir de amanhã tira aí do dicionário, ninguém mais fala essa palavra e pronto, não tem mais racismo, né? Na semana que vem a gente não vai ter que anunciar, não vai ter que ver mais aí um vídeo da polícia espancando um negro. Ou então outras palavras aí, né? Se essa é a solução, a gente poderia então pensar nisso, né? Vai resolver? Claro que não. Vai resolver a próxima geração não falar mais a palavra tal, não pensar de tal maneira? Não. Se a estrutura continuar a mesma, se nós estivermos aí num sistema que oprime sistematicamente o negro, onde reprime, né, também, a gente vai comentar aí da questão da polícia militar na Bahia, onde quase todas as vítimas fatais das ações policiais são negros. Isso vai deixar de acontecer nas próximas gerações se mudarem as palavras? Não, né? Vocês têm que, já que a gente vai falar aí de estrutura, né? Eu penso na estrutura da nossa sociedade, né? Capitalista, baseada na exploração e baseada na repressão dos trabalhadores e dos mais oprimidos, onde o negro aí lidera, né? Acho uma discussão importante a fazer, porque de fato é uma discussão que você vê que não é à toa que uma empresa como o Carrefour vai lá e convida essa pessoa para estar para fazer parte do comitê exterior. É claramente uma política usada aí para atrapalhar o desenvolvimento da política da luta do negro verdadeiramente revolucionária. Bem como o Juliano colocou, é uma política coerente, que serve aí para a classe média, que está procurando, então, uma adaptação no sistema, no regime, procurando aí um bom cargo, então, resolvendo individualmente a sua própria vida. Então, algumas medidas, ele não ser ofendido, não se sentir ofendido, né, já seria uma medida para a vida dele melhorar um pouco, né? E não coloca, de fato, uma questão do problema da massa do povo negro, né? Eric? Estou de acordo com os pontos colocados aí e queria acrescentar o seguinte, que a tese, né, do racismo estrutural outra forma que ela fica com uma teoria que no burguês que vem, vamos dizer, pensamentos universitários, né, professores universitários, estudantes até, de um tipo de um acadêmico, que para dar esse caráter de profundidade, né? Muitos falam isso, é estrutural, é da estrutura da sociedade brasileira. Só que como vocês colocaram, ela já começa errado, porque ela desconsidera a parte principal, que é a base vamos dizer assim, do sistema político e econômico que a gente vive no mundo todo, que é a base econômica, né? Que é o sistema capitalista, que é o sistema de opressão do homem pelo homem, né? E que é o que faz os fatos, né? As experiências vividas por cada pessoa, por cada classe, né? Serem não. E não do pensamento de um grupo aqui ou acolá. Né? Então, essa tese desconsidera completamente a parte principal. Aí, como vocês falaram, a base material, né? Considera a base econômica, né? Que aí sim ela forma cultura, tudo.
uma série de comportamentos, diversas classes. Cada classe tem um comportamento frente à realidade econômica e material para que ela apresenta, né? Naturalmente, a classe dominante ela vai ser exploradora, né? E ela vai precisar desenvolver, e isso não é um movimento consciente para indivíduos, é um movimento de classe e vai se construindo ao longo da história, né? Da dominação dessa classe, a gente falar burguesia, por exemplo, e é preciso desenvolver essa ideologia para dominar as demais classes, do mesmo jeito que também a ideologia para dominar, ela se coloca também de forma a, vamos dizer assim, sujeitar, né, as demais classes àquele domínio. Não é só pela questão econômica que a burguesia se impõe, né? Então, é uma tese que foge à estrutura material do capitalismo, né, para a gente ficar na sociedade que a gente vive. Eu acho que é importante a discussão desse tema em especial porque é o que tem trazido mais confusões no último período em razão da aparente, né, paralisia do próprio movimento operário, etc. Né? Então, como você não vê tanto movimento de rua, como se via tempos atrás, até a questão do próprio movimento negro, né, surge dessa paralisia essas teorias super malucas, né? Então a pequena burguesia fica à vontade inclusive para abrir um debate desses, né? Desconsiderando totalmente, por exemplo, a questão do golpe de Estado no país. Eles abrem uma discussão identitária, de racismo estrutural, etc. e tal, e você vai pegar no detalhe, não tem uma palavra a respeito do governo Jair Bolsonaro, não tem nenhuma palavra a respeito da questão dos governos golpistas estaduais, que foram todos lá assinar o golpe contra Dilma Rousseff, ninguém fala nada a respeito disso daí. E quando os números, que aí é um negócio bem óbvio, os números todos apontam uma piora gigantesca da condição de vida da população negra brasileira desde o golpe de Estado, né? Derrubaram o Dilma Rousseff e de lá para cá todos os números se agravaram. Então, se é assim, haveria que se fazer pelo menos uma consideração rápida que fosse a respeito do atual sistema político, tal como a gente está vivendo, né? Em que isso daí, o identitarismo, a política do racismo estrutural, em que isso daí afetaria e serve como ferramenta para o negro enfrentar o racismo na atual etapa da sociedade. Teria que explicar, porque se nós formos debater aqui todo um aspecto tão somente, né, de condutas, subjetividades, etc. e tal, sem nenhuma influência na realidade, não tem o menor sentido. É um negócio totalmente etéreo. A gente até pode fazer essa discussão numa academia, numa universidade, a gente pode se divertir um pouco e tal, inventar novas palavras, criar novos conceitos, nada que vá alterar a realidade real do povo negro, né? E aí que está o problema. Nós aqui teríamos que, como qualquer organização, ou como qualquer pessoa política do movimento negro, sozinha ou em organizações, e eu imagino que essas pessoas se considerem políticas, deveria ter uma concepção prática daquilo que elas pensam. Se a concepção prática do que você pensa é conseguir um cargo ou uma coluna na Folha de São Paulo, então não tem nada a ver com a libertação do povo negro. É uma concepção, um resultado assim, que tem a ver com o seu interesse particular, né? Não é interesse coletivo. Juliana. Pode falar. Desculpa, Juliana. Eu ia comentar isso, eu não sabia se você estava atropelando, mas é como você falou. Vamos dizer assim, um acadêmico vai apresentar isso para uma multidão, para uma greve, né? Para uma massa, num protesto desse, num bairro periférico que está, por exemplo, tocando fogo em pneus numa avenida, porque uma criança foi assassinada pela polícia, tudo mais, como acontece, né? A gente não está vivendo uma situação em que essas revoltas elas são generalizadas, né? Ou, por exemplo, como aconteceu agora há pouco nos Estados Unidos.
Mas como é que você vai apresentar isso? Não, pessoal, volte para casa. Aliás, o Jones Manuel, por exemplo, como a gente citou aqui, teve Exatamente. coragem de falar isso. Exatamente. Não, não, não se levante porque é perigoso. Volte para casa e aguarde que nós, acadêmicos, vamos discutir com a direita golpista no governo melhores condições de É. educação para a Não, fica a população. pergunta, como é que ele pensa, como é que o senhor Jones Manuel pensa que o negro vai se libertar, se não é quebrando alguma coisa? O que que vai, quem é que nós vamos esperar aqui para conseguir a libertação? A única oportunidade que o povo foi lá, não é que quer tocar o fogo no Carrefour, botaram a fogueirinha na frente do Carrefour. Não fosse um incêndio naquele prédio, também seria muito bom, seria muito positivo, estava certo. Foram lá, quebraram algumas coisinhas e tal. O Jones Manuel, que eu não sei se é da ONU, embaixador da ONU pela paz no mundo, eu não sei o que que é, foi lá defender que o povo não fizesse nada. E ele foi defender isso daí justamente porque é mais uma, é parte dessa mesma compreensão. Porque efetivamente é o seguinte: se tudo é um problema de consciência, quer dizer, do que você pensa a respeito do outro. Se você tudo que você espera é você ser aceito enquanto indivíduo na sociedade, enquanto integrante da classe média, ser aceito nos circuitos da classe média, que todos eles é o que eles fazem sempre. É o que eles sonham fazer, é serem aceitos nos circuitos da classe média. Se todo sonho é esse daí, lógico, não tem nada a ver você tocar fogo nos ônibus, quebrar os mercados aí, porque um negro foi estrangulado. Inclusive, quando eu ouvi essa declaração dele, me subiu o sangue. Eu falei, mas é por causa desses caras aqui que o negócio não anda. Aí não foi justo. E ele foi o mesmo, você vê que é o mesmo episódio. Por um lado veio o Jones Manuel falando que não pode queimar nada. Por outro veio a questão do racismo estrutural, do qual o representante foi lá assumir, aceitou, né que não vou ganhar nada, estou aqui apenas para ajudar, assumir a composição de um conselho do Carrefour, quando correto era você encontrar esses diretores do Carrefour e matar todo mundo, envenenar lá o pessoal, estrangular uns 2 ou 3 lá e ver se eles gostam de ser estrangulados também. Aí tudo bem, a gente fica no 0-0, tá bom, entendeu? É um bom caminho, um bom começo, mas não, vai lá. Aí tem que ir lá fazer discurso, aí depois teve que se explicar, porque também esse sabonete não vai para muito longe. Mas então é uma saboneteira louca, então não é bem assim, etc. E tal. Então, a partir disso, nasce também uma outra concepção, uma outra ideia, que é super escrota, que é essa de que o racismo está em todos. O racismo está no próprio negro, inclusive, que enxerga o outro negro de uma maneira inferior, e bababá. Então o racismo está com todos. A realidade é a seguinte: se não houver uma luta verdadeira para suprimir, né, esmagar todos os sistemas, todos os mecanismos montados aí pelo capitalismo, pela sociedade burguesa para oprimir o negro e derrubar isso aí de uma vez por todas, a situação do negro não vai melhorar mesmo. Não adianta você, em vez de falar negrão, falar afrodescendente, em vez de falar macaco, falar, sei lá, algum outro bicho da selva mais bonitinho. Eu não sei o que o pessoal espera que se fale também. Mas se não fizer isso daí, não vai mudar nada a situação da população negra. E tanto não muda que, apesar da proliferação gigantesca dessa erva daninha, que é esse identitarismo, essa política super subjetiva e muito confusa, à medida que prolifera isso daí, é a medida proporcional do avanço da situação miserável que o negro fica. Pode ir atrás, porque não existe mais dados também. Né? Não sei se o IBGE foi tomado de assalto pelos bolsonaristas, mas ninguém sabe mais agora como é que está a situação do negro. Eu só vejo aumentar a população de rua, aumentar a população do sistema carcerário, a violência da polícia contra a população negra, e agora também está esculachada já, porque Rio de Janeiro estão até gravando assim. Não sei se o vídeo não é como uma forma de denúncia da PM. O vídeo virou uma propaganda da Polícia Militar. Então eles pegam lá 2, 3, dá uns 3 tiros na nuca lá, fica tudo lindo, maravilhoso. E aí essa mesma esquerda aí que não quer que toque fogo em nada, vai lá e fala assim: não, Ministério Público, pelo amor de Deus, investiga esses casos. Que tem uma investigação seríssima, duríssima. Polícia se investigue. E polícia se investigue, tem que ter uma auditoria. Aí você escuta a esquerda falando isso daí, você liga a coletiva de imprensa da Secretaria de Segurança, que ela fala, haverá investigação. Aí você muda de canal, cai no governo do João Dória aqui em São Paulo e fala assim: as investigações já começaram, os policiais foram afastados. É difícil, mas nesse caso aqui, o problema no geral
tá com a esquerda que defende essa política aí, muito escandalosa, né? Eu só queria, já que a gente está falando aí de nomes, né? Você vê como o pessoal é bom de criar nomes bonitos, né? O comitê externo do Carrefour chama Comitê Externo de Livre Expressão sobre a Diversidade e Inclusão. O papo furado. Aí, tá vendo? Para isso que serve a esquerda. Para que serve a esquerda? A esquerda serve para fornecer, né? Fornecer a base ideológica e aí os nomes bonitos para empresas que nem o Carrefour, que o Carrefour, será quantos escravos o Carrefour tem? Porque eu vou falar para vocês, eu não aguento um trabalho no Carrefour não, de caixa, cara tem que ser macho, hein, meu? E aí o bagulho é puxado. E recebendo nada, sem sindicato, é Mas complicado. fica tranquilo, agora tem o Comitê Externo de Livre Expressão sobre a Diversidade e Inclusão. Pronto, agora estou satisfeito. Muito que bom, muito que bem. Maravilha. E eu acho que é importante destacar essa questão, mesmo que esse pessoal aí super revolucionário, né? Então é super uma política combativa, mas cadê a discussão sobre o golpe de Estado? Cadê a discussão de que o aumento da violência policial, da violência do Estado contra os negros está diretamente ligado ao golpe? E, de fato, a gente... É até difícil acompanhar os inúmeros casos que surgem aí de vídeo, de denúncia da violência policial. No interior aí de São Paulo, em Barra Bonita, teve uma denúncia de que a polícia começou a perseguir um rapaz que estava numa moto, bateu no menino. O menino caiu, se machucou, ninguém sabe por quê. Tinha um pessoal até filmando, a polícia ameaçou todo mundo, pegou o celular e apagou. A mãe do rapaz está desesperada porque tem que ficar cuidando, fazendo o curativo do menino, porque o menino se machucou todo. E não teve assistência nenhuma. Ela está sem os materiais aí para limpar, para cuidar dos machucados do menino, que, claro, é negro, né? E aí você vê. Cadê uma tese aí? Porque o pessoal adora fazer essas teses, não sei o que. Cadê uma tese para ligar esses casos diretamente com a questão do golpe, diretamente aí com a destruição dos direitos trabalhistas do povo brasileiro, toda essa questão? Mas aí não tem, né? Aí tem disposição para se juntar com o Carrefour, um monopólio imperialista que explora os negros até não querer mais para deixar bonito para eles, né? Inventar aí umas historinhas e aí mostrar, né, pro pessoal que não, já está resolvido. O Carrefour prometeu aí não estrangular mais nenhum negro. Agora eles vão usar, em vez de estrangular com o braço, né, que é uma coisa assim, muito selvagem, eles vão usar um aparelho, vão fazer uma coisa aí, um outro nome, não vai chamar mais estrangulador. Não, mas então, exatamente. E é escandaloso, porque não é só. Você pensa que... Quer falar, Eric? Comente aí. Não, concordo. Isso aí é parecido com a luta, por exemplo, que teve ambientalistas que estavam matando os animais de forma sanguinária. Aí os latifundiários falaram assim, não, beleza, vamos criar um equipamento que vai matar o animal, ele nem vai saber que morreu. Pronto, resolveu o problema. Mas eu queria comentar duas coisas rápidas. O pessoal se acostumar que a pequena burguesia, né, principalmente a esquerda pequena burguesa, sempre vai sair com teses que são reacionárias, né, que estão a serviço da burguesia, da direita, estejam eles conscientes ou não. Principalmente pelo seguinte, como um pouco o Juliano falou antes, a classe média está com a situação resolvida, em partes, né? Tem onde comer, tem onde dormir, tem relativas boas condições de vida. Enquanto a massa, né, da população operária está na pior, sofrendo uma repressão violenta, né, sentindo toda na pele os reflexos da crise do coronavírus e tem que comer calado, né, tomar bala na cabeça. Então não é dessas classes médias que vai surgir nenhuma tese revolucionária, né, ou somente o contrário. E só para deixar claro outra coisa, talvez tem pessoas que não saibam, por exemplo, tem gente mal intencionada aí também, entendeu? Porque, por exemplo, quem sabe os meandros do mundo acadêmico sabe. Tem muito professor aí, universitário, que goza aí de cadeiras de pesquisa, né? Que fica aí 10, 15 anos com projeto, anos e anos a fio com projeto de pesquisa, com grupos de pesquisa e desenvolvimento aí, e fica criando esses conceitos, essas teses, justamente para, vamos dizer assim, manter a sua cátedra, manter o seu
o seu, vamos dizer assim, o seu benefíciozinho ali. Né? Muita gente vive aí no mundo acadêmico dessa forma. Né? Então, só para lembrar o pessoal que tem isso aí também. Antes de partir para as perguntas, posso desejar boa noite para o pessoal? Desejo boa noite. Deixa a gente voltar lá, a câmera deu um... Aí, voltamos. Bem, temos aqui, já para começar, novo membro, o companheiro Luan Rocha, que também está inscrito na nossa Universidade Marxista. Boa noite para a companheira Maria Dias, Wagner Crusco, Angelina Dias. Eu já confundo boa noite com um bom dia, aí aparece um monte de dias aqui. Tiago Pires, Eros Henrique. A produção encaminhou as perguntas do Eros para você, não foi? Mandou. Carla, também isso aqui. Otávio Silva, boa noite, lá direto de Embu das Artes. Tivemos também superchat aí do companheiro Luan Rocha, com um comentário: não pode falar negro na TV, mas pode matá-los na favela. Exato, você não pode falar, mas se você matar quietinho, então tá sem problema. Companheiro Alex também, companheiro do coletivo João Cândido. Outro superchat do Luan Rocha: comentem sobre o STF aprovar a obrigação da vacina. Uma discussão em que o partido está fazendo, de fato, contra a obrigação. Tiago Pires, superchat, fim da PM já. Companheiro Rocage, CAS 064. É isso aí, tem um pessoal aqui no comentário, e se quiser já... Vamos lá, a companheira Marinete Pereira colocou a seguinte pergunta: gente, vocês acham que os policiais negros são racistas? Aí não conta muito o que ele acha em si, né? Porque aí é uma instituição feita para matar o povo negro. Não tem aí já na organização, no caso especial da Polícia Militar, inclusive, não está nem em dúvida se o cara é racista ou não. O cara tem que matar. Ele pode até não gostar, que nem o cabo do Alto da Compadecida, que matava sem querer, né? Matava chorando. Mas mata do mesmo jeito. Né? E aqui em todo local é assim. Eles, inclusive, separam os negrões da força de repressão para poder ir nos bairros mais populares, aí, porque se mandar os alemão, como eles chamam... Fica muito escancarado, né? Não vai dar bom. Então tem que mandar lá um moreno lá para fazer o papel mais sujo ainda. Né? Nesse sentido, até eles cumprem um papel pior do que o restante da polícia oficial. Né? O companheiro Eros pergunta aqui: camaradas, existe algum debate no PCO sobre qual efeito se daria nas PMs se elas fossem sindicalizadas? Houve uma discussão na época da greve da Polícia Militar do Ceará, se não estiver enganado. Foi, né? E a gente essa semana estava até comentando, né? Foi. Do sindicato. Que assim, o PCO defende que exista o direito de se sindicalizar para os policiais militares, que eles têm esse direito de constituir seus sindicatos para que possam, até mesmo com isso, com o exercício desse direito político, abrir uma crise dentro da própria organização que proíbe esse exercício. O policial militar hoje em dia não tem o regimento, o direito a nenhum tipo de exercício de direito político. Então, nesse sentido, a gente é a favor de que os policiais, se quiserem, se assim o quiserem, assim constituam seus sindicatos. Lógico que a gente não defenderia nenhuma única reivindicação. Exato, porque aí você tem que pensar, o sindicato é para quê? Para você melhorar a condição de trabalho, a remuneração, enfim, as questões econômicas da categoria. A gente vai apoiar que a polícia tenha melhores condições? É uma discussão que a gente faz em debate aí a questão levantada pela esquerda pequeno-burguesa de melhorar as condições de trabalho dos policiais. Bem, melhorar essas condições de trabalho é melhorar as condições deles matarem a população. Então, a gente não vai ser de acordo. E aí, tem uma questão que a gente estava comentando, né, da questão do policiais antifascistas, né, porque é uma contradição com a incorporação. Né, a gente até comentou, né, da questão do antinazista dentro de organizações nazistas, porque a polícia tem uma função, que é oprimir, que é reprimir a população, reprimir os trabalhadores. A polícia ela vem dessa função, de reprimir o levante aí dos trabalhadores. Então, toda essa roupagem aí de que é para diminuir o crime, que é para trazer segurança, tudo isso é uma perfumaria em torno aí de uma instituição que só existe para reprimir a população. Então, você
apoiar as reivindicações dessa categoria, não vai trazer um bom resultado aí para a população. O que a gente coloca é o fim dessa organização, o fim dessa instituição, porque ela só existe aí, como colocado, ela é o braço aí, o repressor do Estado burguês. Então, não tem por que a gente defender aí qualquer melhoria em relação a essa categoria, né, que a gente nem considera como trabalhador. Porque o que o policial produz? Se amanhã sumir aí os trabalhadores da segurança, que diferença vai fazer? A única diferença que a gente vai ver é que vai diminuir, 2.000 crianças vão continuar vivas, né? 2.000 não, 3.000 crianças vão continuar vivas, porque foi isso que a polícia fez nesses últimos 3 anos, matou 3.000 crianças. Exatamente. Vamos lá. O companheiro Eros mandou também, um sindicato poderia levar ao fim da PM, como ela é a fundação de outra organização de segurança diferente do que temos hoje. A abertura de um sindicato possibilita a discussão política de uma série de problemas da corporação, né? Mas a nossa defesa é mais no sentido de aprofundar a crise dentro da organização. O sindicato ele serve para isso daí, não serve para outra coisa, para aprofundar a crise. O que é o Sindicato dos Petroleiros, por exemplo? Seria uma organização que deveria abrir uma crise no conflito entre o objetivo, por exemplo, atual da direção da Petrobras em vender a empresa e o objetivo do trabalhador em manter a empresa como estatal. Quer dizer, nesse sentido, o sindicato só deveria servir, né, como organização de luta em defesa, neste caso aqui, dos petroleiros. Da polícia, não sei o que eles fariam, mas pelo menos alguma crise, né, no sentido político da palavra, e mais importante, porque, finalmente, não se pode discutir porra nenhuma na polícia militar. E tem até um processo seletivo aí de quem tenta fazer isso daí, mas, enfim, abriria essa crise dentro da corporação, que foi o que a gente defendeu na época das greves policiais no Ceará. Parem lá, inclusive quando eles param é até bom, porque mata menos gente, esse tipo de coisa aí. E ele pergunta qual material de leitura. Tem um livro que eu gosto sobre sindicatos, que é o Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, acho que é do próprio Lenin. Do Lenin. Tem um outro da Biblioteca Mini, que fala também sobre os sindicatos, mas eu não estou lembrando o nome. E também tem um livro que é Tudo que um Revolucionário Precisa Saber sobre a Repressão, uma coisa assim, que é um livro de um militante russo que ele conta o desenvolvimento das polícias em relação no sentido de como eles começaram a se organizar para reprimir aí o movimento dos trabalhadores. Eu acho que, nesse sentido, dá para entender um pouco melhor a função da polícia. A polícia, sim, que a gente defende o direito político deles de se organizar em sindicatos, é lógico que, em termos de reivindicação, é muito secundária para nós aqui do PCO. Então, somente como um direito político. Para nós, no problema polícia, a nossa saída é o fim dessa organização. A gente não espera, nem quer também que ela mude de cor ou fachada aí para promover a repressão que ela promove de ofício. Não tem o menor sentido fazer isso daí. Criar um comitê, que nem esse do Carrefour, Comitê contra o Combate e a Extermínio da Juventude Negra, aqui da Polícia Militar, aqui do Batalhão de Operações Especiais da Rota Rodovia. Não, pelo amor de Deus, isso aí não vai funcionar. Como nunca funcionou também, né? Eles afastam o cara lá e voltam a matar todo mundo, porque também não está colocada a função. Qual que seria da PM? Assim, né? A segurança. Mas não é isso que eles fazem. A função oficiosa da Polícia Militar é a repressão do povo. Segurança, nem a burguesia quer mais a PM. A burguesia tem a sua segurança privada. Você acha que eles vão largar o dinheiro na mão da Polícia Militar? E esses condomínios de rico aí vão largar tudo na mão da PM? Que nada, larga na mão da águia, que também são policiais aí, só que civis afastados, Polícia Federal afastada, enfim. A nossa reivindicação aqui é pelo fim da PM. Em direitos políticos, se quer abrir uma discussão sobre direitos políticos, democráticos, um deles é o direito de se sindicalizar da Polícia Militar. Que nem os bombeiros também. Bombeiro não tem esse direito aí. Eu vou fazer uma ousadia aqui na pauta, faltam 5 minutos para acabar o programa, antes que a produção resolva cortar a gente. Eu queria falar sobre cultura, que é o filme que eu vi, e eu fiz uma coluna também. Rapidinho, só mostrar os cards. Porque Solta os cards. eu acho os cards aí que nós estamos produzindo aí da imprensa
do João Cândido, Isso. levantou aí a questão de que motivou o tema aí do nosso programa, em relação à notícia aí de que a PM matou 2.215 crianças em 3 anos, e também sendo 69% negras. Nessa relação de forças aí que vocês estão vendo. Assim, meus amigos, não vai mudar nunca mesmo. E aí também a notícia aí de que quase todos os mortos pela PM na Bahia são negros, e são aí 97%, sendo que faltou 25% de classificação de qual era a cor mesmo da vítima. Então pode ser que seja de fato 100% aí. Isso de daí vítimas. dos sortudos que ainda foram encontrados aí, né? Porque esses dois que apareceram recentemente aí, acho que foi lá em São Gonçalo, a polícia matou e depois abordou os caras, né? Já deu um tiro na nuca do cara, o cara já não morreu ali na hora, por sorte. Mas quem disse que sorte adianta muito a polícia militar? Aí pegou os dois, os caras foram executar e largaram lá em outra comarca lá, que é uma prática tradicional da polícia militar brasileira. Bom, E tem superchat do Eros agradecendo. Legal. Aí ele perguntou se Aí, a companheiro. sindicalização da PM tem o apoio do PCO. Parabéns pela coragem de debater algo tão complexo, ao meu ver. Nunca que o PSOL ou o PT debateria isso com tamanha precisão. O PCO tem coragem. Acho que você explicou aí, não, né? não dá, não vamos. Por exemplo, a questão do. O PT lançou lá a Major Denise lá em Salvador. Você acha? Tem a menor condição isso daí. Mas na questão da sindicalização da PM, você respondeu, né? Que a gente defende o direito político. As pessoas aí se organizarem. Com relação ao direito político, vocês podem tirar o cavalo da chuva. Não vai ser o PCO que vai abrir uma campanha contra o direito político de ninguém. Se sindicalizar aí, é um direito de todo mundo. Inclusive, se você quer enfraquecer o Estado, se uma dos objetivos de uma organização revolucionária, comunista, ou mesmo democrática, como oposição a enfraquecer o Estado repressor, o Estado da burguesia, é isso. Teriam que aumentar os direitos políticos, né? Direitos de reunião, todos eles, né? Os garantidos que todo mundo tem. É um absurdo que tenha uma corporação vinda da ditadura militar que está aí até hoje com os mesmos regimentos, regulamentos. Tinha que acabar com esse negócio. É um absurdo isso daí. E o pessoal ser transferido aí para outro serviço público, tal, não sei. Serviço não falta. Serviço não vai ajudar a fazer as vacinas lá da Pfizer, entrar na guerra e tudo. Bom, produção, se você... Ainda não. Então, temos 2 minutinhos. Eu queria falar rapidamente do filme que eu vi, que se chama O Que Ficou Para Trás. Eu acho que essa foto desse filme para produção há 2 anos atrás, porque eu nunca consegui chegar aqui. É verdade, Juliano, faz um tempinho que tá na pauta. É mais um desafio para a produção. Eu sempre deixo aqui um desafio para essas coisas, né? Então, o filme se chama O Que Ficou para Trás. Eu recomendo, está no Netflix. É um terror. Eu ainda vou ter um canal aqui eu abro até o convite para o companheiro Nishimiya, para a gente ter um canal aqui de filme de terror. Então, eu fui achando, apareceu como filme de terror, mas na verdade retrata a vinda, né? A ida dos africanos da África para a Europa. Um trajeto super macabro de navio, né? Esses aí que se afundam, esses que os governos matam todo mundo e fica por isso mesmo, mata 300 pessoas na tacada só. Enfim, e finalmente, ao chegar na Europa, a família, composta por 3 pessoas, se descobre uma série de questões, inclusive... Aê, produção! Tá aí interessantíssimo o fundo... Bom, vocês precisam ver o filme para... Tem coisas que não vou dar spoiler e aí vai avacalhar a vida de vocês, mas é muito bom a maneira como é tratada a questão do racismo. E também vale para ver... Não tem a discussão identitária. Essa questão do imigrante, inclusive, na Europa, chama de atenção porque eles são muito duros lá com os imigrantes e, em razão disso, a questão identitária fica um pouco em segundo plano. Não tem esse negócio de subjetivismo, etc. Então, recomendo que assistam aí. Só vou dizer que o demônio do filme, que finalmente é um filme de terror, o demônio é branco. É bem legal. Como diria... Qual que é aquele revolucionário que dizia... O Marcus Garvey falou que os brancos são demônio na Terra. Bom, passar para o Eric despedir a Aí, bom, fala aí, Eric. No filme, parece ser interessante. Queria sugerir aí que a gente fizesse tipo
um especial lá com o pessoal do Cineclube Luiz Buñuel para colocar só filmes do povo negro aí para a gente debater. E gostaria, já que é um problema recorrente, tanto o pessoal está pedindo aí o debate, como os números, né, deixam claro, que de repente a gente fizesse o próximo programa um especial sobre a nossa querida PM, né, sobre as polícias no Brasil, sobre essa temática toda. Né? Tem muita coisa a discutir e esclarecer, como o companheiro falou, somente a gente realmente coloca a coisa de forma objetiva. É isso aí. Fica aí o convite também para os companheiros que querem debater esse tema e muitos outros, participar da nossa reunião, todo sábado, às 16 horas. Estamos agora lendo o livro A Revolução e o Negro, mas a gente sempre aí coloca em discussão outros temas, então todos estão convidados e são bem-vindos. É isso, podemos encerrar a produção. Uma ótima noite, um bom final de semana. Semana que vem estaremos aqui de novo, quinta-feira, às 19 horas. Participem da 46ª Universidade de Férias. Boa noite. Boa noite, pessoal.